Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma história complexa e dolorosa, contada no livro Zicarão Memória, de Guilhermo Lipes. Esse livro nos leva para dentro de um paradoxo, uma contradição brutal. O que foi ser judeu durante a ditadura militar na Argentina, um período que, nossa, deixou marcas muito profundas? O livro já começa jogando na nossa cara um mistério. Ele mostra duas realidades que parecem impossíveis de acontecer ao mesmo tempo. De um lado, uma perseguição violenta e desproporcional. Do outro, um discurso oficial de que estava tudo bem, tudo normal, quase um mar de rosas. Como é que pode, né? Como essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Para a gente começar a entender, vamos olhar para os números. A estimativa é que uns 2.000 desaparecidos do regime eram judeus. E aqui está o ponto-chave. Esse número é gigante, muito, muito maior do que se esperaria pela porcentagem de judeus na população argentina. Ou seja, não foi um acaso, foi um alvo. E é aqui que o paradoxo explode. Enquanto milhares de pessoas estavam sendo sequestradas, torturadas e mortas, a liderança oficial da comunidade judaica, com gente como Jacobo Kovadolf, dizia para o mundo que a comunidade estava florescendo. Como assim? Como é que isso é possível? Para a gente começar a desenrolar esse novelo, a gente precisa olhar primeiro para a narrativa oficial, a história que a liderança política da comunidade, a Daia, contava para todo mundo. Essa era a versão que eles queriam que o mundo acreditasse. E olha só essa linha do tempo. A consistência é impressionante. Em 76, o papo do presidente da DAIA era de vida normal. Um ano depois, a mensagem para os americanos era que não, o antissemitismo não era uma política do governo. Em 79, a mesma história para a Comissão de Direitos Humanos. A estratégia era sempre a mesma, né? Tratar tudo como um caso isolado aqui, outro ali, e nunca, nunca admitir que era algo sistemático. Ok, essa era a história contada para fora. Mas, nos bastidores, nos porões da ditadura, a realidade era outra e ela estava sendo documentada em segredo. Agora a gente vai fuçar nesses arquivos para ver o que eles realmente escondiam. E então, em 1992, uma coisa absurda foi descoberta no Paraguai: os arquivos do terror. Eram toneladas de documentos detalhando como as ditaduras da América do Sul trabalhavam juntas para reprimir opositores à tal da Operação Condor. E esses papéis, eles revelaram as verdadeiras paranoias do regime. O que os arquivos trovaram é que, por trás daquele papo de normalidade, o regime era obcecado, paranoico com a comunidade judaica. Eles vigiavam líderes de direitos humanos como Rabino Marshall Mayer, o jornalista Irmã Schiller, criavam teorias da conspiração sobre um tal Plano Andínia e o sionismo internacional e chegaram a fazer uma lista de funcionários judeus do governo que veio depois da ditadura. Uma paranoia total que não batia em nada com a história oficial. Agora, vamos deixar um pouco de lado os documentos e focar no custo humano. Vamos falar das pessoas que viveram essa repressão na pele e, para piorar, se sentiram completamente ignoradas pela liderança da sua própria comunidade. Olha só estes números. É chocante. Enquanto o discurso oficial era de vida normal, centenas de pessoas sumiam. E o pior, o pico, com mais de 300 desaparecidos em 1976, foi justo no ano em que a liderança falava em sucesso e normalidade. A distância entre o que se falava e o que acontecia é absurda. E esse sentimento de abandono fica muito claro na fala do Marcus Weinstein. O filho dele, que era cidadão de Israel, desapareceu. Ele foi procurar ajuda na DAIA, a instituição que deveria representar a comunidade. E o que ele encontrou? Um muro de silêncio. A frase dele é muito forte. Não havia nada nem ninguém com quem falar. Aí vem o Hermann Schiller, um ativista da época, e dá uma explicação de dentro que é pesada. Segundo ele, para a liderança, os desaparecidos não eram vítimas de antissemitismo. Eles eram vistos como militantes políticos, como terroristas. Ou seja, esse não é um problema nosso, não é um problema judaico. Essa distinção ideológica, na prática, deixou muita gente completamente desamparada. E isso tudo leva a gente para a grande pergunta. Por quê? Por que a liderança agiu assim, mesmo vendo tudo isso acontecer? É importante dizer, o livro não tenta dar desculpas, não tenta passar pano, ele busca explicações. E o livro aponta algumas possibilidades. Uma delas era uma visão meio antiga do que era antissemitismo, que não via a perseguição política como parte disso. Outra era uma estratégia para tentar proteger as instituições, as escolas, as sinagogas e manter a comunidade funcionando. E talvez o mais forte e mais humano de todos: medo. Um medo gigantesco que simplesmente paralisava. A fala do Hector Timmerman,
que é a filha de um jornalista famoso que foi sequestrado, resume isso de um jeito muito poderoso. Para ele, os líderes se tornaram cúmplices não porque concordavam com a ditadura, mas por puro terror. O medo era tanto que eles escolheram não bater de frente, achando que esse era o único caminho para sobreviver. É exatamente aqui que a gente entende o propósito de um livro como O Zicarão Memória. A ideia não é só recontar uma história, mas desafiar essa história, forçar todo mundo a reavaliar o que aconteceu. O próprio autor, o Guilhermo Lipes, diz isso com todas as letras. O objetivo não é chegar e dizer a verdade é esta e ponto final. É o contrário, é criar rachaduras, abrir brechas naquela versão oficial que ficou tanto tempo sem ser questionada. É um convite para a gente duvidar, para cavar fundo e encontrar as histórias que tentaram silenciar. No fim das contas, esse livro deixa a gente com uma pergunta que vai muito além da Argentina. É uma pergunta sobre memória coletiva e responsabilidade. Como um grupo de pessoas, uma comunidade, decide o que vai lembrar e, talvez mais importante, o que escolhe esquecer? A resposta para isso não define só como a gente vê o passado, mas também quem a gente decide ser no futuro.